Nós vamos, nesse momento, respirar bem profundamente. E nós vamos buscando, através dessa respiração, nós vamos buscar esse prana, essa energia do plano superior. E nós vamos pedindo aos guardiões que nos auxiliem nesse momento, fazendo toda a quebra de energias, formas, pensamentos, sentimentos, medos, inseguranças. Nós vamos nesse instante nos unir a Luiz, a Maria Amélia, a Eliamar, a Cíntia, a Cássio, para que assim eles possam nos levar até a sala onde estudamos no Hospital Santa Cruz, nos unindo a todos os espíritos, que possamos expandir o nosso coração para sentirmos, e sim expandir a nossa consciência. E nesse instante, que possamos ter uma tarde de muito aprendizado, de muita energia positiva, de muita fraternidade. Graças a Deus, graças a Jesus. Nós estamos no capítulo 10, a homoafetividade e mediunidade. Eu sei, estou certo no Senhor Jesus, que nenhuma coisa é de si mesma imunda, a não ser aquele que tem por imunda. Para essa é imunda. Romanos capítulo 14, versículo 14. Alguma coisa nessa primeira página? Eu marquei o sonho Pode falar. Dona Modesta, sonhei a noite toda com os labores de ontem. Em meus sonhos vi Antonino, Calixto e Ana, em época remota, junto aos velhos mosteiros italianos de Gênova. Eles estavam sendo ameaçados por várias cobras que os cercavam de todos os lados. E, de repente, Santo Domênico, um salvador das pessoas mordidas pelas cobras, pulou no meio deles e, com um gesto de poder, afastou todas elas, secando-as em seguida. Acordei com recordações nítidas do sonho. Pode me dizer algo? Tu quer que eu te diga? Você quer que eu continue lendo? Você vai É continuar porque aqui lendo? ela vai dar o significado do sonho, né, Ah, no, então no tá. parágrafo Por isso seguinte. que eu perguntei, tu quer que eu te diga? Nossos irmãos, como já lhe informamos, compõem uma grande família por laços de compromisso. Seu sonho procede quanto ao local e o simbolismo. Eles, de fato, estão cercados por intensa e venenosa pressão. Você viu E que aí, a cobra assim, era o símbolo do que eles estão vivendo. eles estão vivendo, né? O que que significa? A gente tem o medo da cobra, mas o que que a cobra é? É o veneno, não é? É. É rasteira, que mais? Esse é o simbolismo. Então, assim, nos três agora, em vida, ele, primeira parte, ó, o José Mário ficou ligado aos três. Primeiro. Segundo, então tá lá no inconsciente. O inconsciente não deixa de existir. É. Segundo, ó, todas essas interpretações. Eles estavam agindo de uma maneira boa dentro da casa? Eles estavam sendo rasteiros, eles estavam sendo venenosos, eles estavam sendo tóxicos entre eles. É. Um É só a querendo gente. passar pelo outro, né? Um querendo passar a perna no outro. E aí a gente busca o simbolismo daquilo do Da animal cobra. em si, né? O que que a cobra traz, né? É.
E aí, que mais, Ledo? Ledo, outra pessoa. Aí, Eu marquei o próximo parágrafo. Marquei, me chamou a atenção, né? Aham. Esse Stefan e Antonino já se amaram muito em tempos distantes. Gênova e Paris foram palcos de episódios decisivos na jornada de ambos. Experimentaram a vivência homossexual em mais de uma vida carnal. No presente, o médium guarda tendências ainda marcantes de semelhantes recordações, que outrora lhe trouxeram prazer, mas também infelicidade. Suas inclinações, entretanto, não o levaram a repetir tais vivências na presente existência, em razão do âmago de que foi cercado e da presença determinante da culpa em seu campo mental. Essa culpa aí que ele traz é que me chamou um pouco a atenção. Ele estava na culpa porque por ter vivido a experiência homossexual, mas aqui cita que eles foram felizes. Então, por que a culpa? Porque no interior dele, para ele não era o certo, né? Então, a culpa fica. Você pode até viver aquele prazer, mas a culpa fica se você não aceita. Qual é o pior preconceito? É o preconceito que vem do outro ou é o teu próprio preconceito? é o da gente mesmo. Eu acho que é o deles mesmo, né? Como diz aqui no início em Romanos, né, capítulo 4. Aquele que a tem por imunda, para este é É imundo. imundo, é. Então, assim, e quando a gente fala de preconceito, né, a gente vai falar assim, vamos falar dos homossexuais? Não. Eu vou dar o meu exemplo. Quantas pessoas não olham e tem o preconceito da pessoa que está com câncer e tá sem cabelo? Quantas pessoas se sentem mal? Não é um preconceito? Não é um preconceito as pessoas que têm algum tipo de deficiência, que tem alguém especial, Também. né? A gente vai buscando, então, assim, o preconceito vem de quem? De fora ou de quem está vivendo? De quem está vivendo. De dentro da pessoa, né? É o pior. Quando você É, mesmo esse é o pior, porque é a é, pessoa que tem. tem Mas o o quanto que preconceito. ela recebe de fora, e se ela não estiver bem, o quanto que ela vai se sentir doída. É Eu fato. penso, desculpa, pode concluir, depois eu falo. Então, assim, o Antonino tinha essa marca dentro dele, que para ele era difícil, ele carregava essa culpa. É. Ele fazia, Ah, mas por ele quê? estava fazendo uma coisa errada. Então, a culpa dele pode ser por causa que ele achava que era errado? Pode ser. Pode ser pelas famílias que ele tinha anteriormente? Pode ser. Pela educação? Pode ser. A gente não tem como saber, Isso. mas a gente sabe que ele tinha culpa. Ele achava Que ele tinha culpa, ele sentia culpa. Ele sentia culpa por essa relação. Fala, Solange. Eu penso que algumas pessoas que estão vivendo esse lado, né, nesta encarnação, o fato de serem homossexuais, alguns deles eu acho que sentem a necessidade de serem aceitos nesta condição. Eu estou muito próxima de um rapaz que ele atualmente está nessa condição de homossexual. E ele veio perguntar para mim o que eu achava dele. E eu já tinha percebido antes os trejeitos. Eu falei, eu já tinha notado, mas nunca falei nada, porque é uma coisa pessoal íntima sua. Não muda o que eu sinto por você. Porque ele é um rapaz muito sensível, muito carinhoso e muito atencioso. É um professor meu. E eu falei, tá tudo certo, a sua escolha é sua, não tenho que opinar em nada. Mas ele veio perguntar o que eu achava dele ser homossexual. O que eu tenho a ver com isso, né? A opção de cada um. Eu falei para ele, ele ficou feliz. Aí fez coração para mim e falou assim: ai, graças a Deus. Não muda nada. Eu acho que algumas pessoas têm essa necessidade, né? De aceitação.
Eu acho que assim, para quem sofre aí é onde que eu falo, o preconceito vem de si próprio, vem daquilo que está dentro de si, daquilo que ele acha que está certo, que está errado. E aí, assim, se ele é frágil nesse sentido e as pessoas ao redor julgam, condenam, falam graças, fazem tudo, a pessoa vai se fragilizando, né? Eu acho que esse contexto da homossexualidade, eu vejo que a gente precisa amadurecer bastante, cada um no seu ponto, compreender e amadurecer. Aqui mesmo, ela fala muita coisa que eu acho que ninguém tinha pensado e que ela pede para a gente refletir sobre isso. Uhum. Mais alguma coisa? Eu marquei na página um parágrafo do livro novo, é a página 207, o de vocês eu não sei. Um parágrafo que começa assim: os médios ostensivos estão Então espera um pouco. É na Espera um outra, pouquinho. Vocês têm aí? nessa página tem alguma coisa? Eu marquei esse parágrafo seguinte. Tá. Em seu histórico espiritual, serviu voluntariamente às hóstias dos dragões do poder na condição de soldado. Entre as regalias que dispunha pela posição, requisitou a companhia de Stefan, que veio a reencontrar nas Furnas na função de vigia de locais periféricos do Vale do Poder, nos quais eram trancafiados os traidores para castigos e sevícias. Então, depois, aí, né, numa próxima, né, Então encarnação, você já viu que o Antonino e o Stefano estavam juntos com os dragões. Eles eram isso. soldados dos dragões. Tá. Ele pediu, o Antonino que pediu para o Stefano vir para ficar junto com ele. Sim, mas os dois eram soldados dos dragões. Os dois estavam ali trabalhando para os dragões. Quando o Antoninho se tornou um soldado e pediu para que o Stefan viesse, então para Yes. ficar junto com Para ele ficar nesse junto sentido, disso. No plano espiritual. no plano espiritual, é. No plano espiritual. E aí? Antes do parágrafo da Da Solange, eu quero fazer uma pergunta aqui, olha. Por inúmeras vezes lhe prestamos amparo, isso é para o Stefan, né? Por inúmeras vezes lhe prestamos, ele quase sempre desiste de tudo e retorna ao mesmo ponto. O que eu quero perguntar é o seguinte: todas as vezes que a gente pedir ajuda, o plano espiritual ajuda. A gente desiste, volta, eles aceitam a gente volta e vamos assim? Até Ou que fica vai lá ou fica haver. cá, Não, até é assim, ele está no plano espiritual. no plano espiritual. Aí ele pede ajuda lá, por exemplo, agora, tá? Tá. Vai acordar e vai ficar ali, vai ficar bonzinho um tempo, não sei, vai estudar, eu não sei o que vai acontecer. Aí ele, não quero mais isso, quero voltar lá para os dragões, lá para onde ele estava. Aí ele volta. Isso. Não, E aí não, você fala, vai ficar até quando assim? Até isso. expurgar. Até que chega uma hora, você vai ser expurgado para um outro lugar. Porque se você foi, voltou, foi, voltou, foi, voltou. Por que você foi e voltou tantas vezes? Porque você não quer dar o passo. Tudo bem, outros espíritos querem, precisam andar. Você está atrapalhando, tá tudo certo. Vamos para outro planeta. Isso que eu queria saber, até quando que ia essa coisa aí, de ir e voltar. Entendeu por que nós estamos na fase do expurgo? Porque no próximo, quando a Terra se tornar planeta Regeneração. de regeneração, não tem condições de ter esses espíritos. Ah, mas eles não estão encarnados. Não, mas eles influenciam naqueles que estão. Então não tem condições. Então é onde vai ser Eles o vão ser expurgo. para outro lugar, etc. Vão sair para outro lugar. Ah, então a gente está sendo castigado. Não, não há castigo, mas há justiça. Há uma turma que avançou, andou, se colocou, As precisa avançar. oportunidades,
As oportunidades foram iguais para todos, né? Tem Pra uns que todos. aproveitaram, tem outros que não. Que Certo, nem entendi. Antonino foi socorrido por Eurípides, né? Amando de Eurípides. Ele foi. Stefan não quis. Depois ele foi socorrido. E aí começou, Sim, entendeu? entendi. Era Então, isso mesmo assim, que eu o queria saber. espírito, mas ele vai ser socorrido. No nosso lar, o nosso lar, no primeiro, não tinha a neta Ah, e na a roda lá. senhora É isso. que fugiu, e a mesma Foi, coisa, ela não foi socorrida, mas foi. ela não queria. Então, Atravessou o portal, né? Ela saiu. é. Certo. É livre-arbítrio, entendeu? Não tem essa de, eu vou amarrar, eu vou fazer. Não. É seguir. É por isso que eu falo, Deus é olha a misericórdia de Deus. Ele compreende que cada espírito está num ponto. O Antonino aceitou e prosseguiu, e o Stefan ficou recaindo. É É. isso mesmo. E fica naquela coisa de que os dragões vão conseguir fazer a reencarnação dele. E é aquela coisa, não vai. Ele está esperando per- isso. Porque isso pertence a Deus e não à espiritualidade inferior. Ainda bem. Ainda bem que foi bom. Porque A justiça de Deus é perfeita, Silviane. A gente não tem o que. eu fico preocupada. Às vezes a gente faz umas coisas, aí quando chega lá, É. errada também não dá certo, né? A Solange vai ler esse parágrafo agora ou ainda tem alguma Acho que é coisa o do outro? próximo parágrafo, não é? É. Os médios ostensivos são portadores de uma energia yin, muito acentuada, a energia do feminino, da sensibilidade. Sem esse traço afetivo, dificilmente teria o médio condições de alcançar as sutilezas da vida nas quais costuma penetrar. Isso, porém, não implica necessariamente ser feminino na expressão de seu desejo afetivo sexual. Então, seria o caso de, por exemplo, o Antonino seria um caso desse. Muito embora ele tivesse a marca da homossexualidade trazida no perispírito dele, que fica, né, de outras encarnações, ele ou outras pessoas que têm afinidades extensivas encarnadas têm essa energia aí, que é a sensibilidade feminina, Por mas quê? não necessariamente. O que traz a sensibilidade feminina? A leveza, a tranquilidade, em O tese. acolhimento, o acolhimento. Eu acho que então eu tenho essa energia yang. Ai, meu Pode Deus. ser, pode ser, Esse, pode ser. esse, A gente não essa pode dizer que não. sensibilidade, essa coisa. Eu tenho eu tenho um lado mais Racional. talvez seja, não sei. Eu tenho Mais um lado prático. Mais prático, mas... Porque assim, assim, se você for ver, um Chico, ele não era homossexual, mas ele era muito sensível, que as pessoas falavam assim, nossa, tem uns trejeitos. Não, é aquela coisa, você tem que ser mais sensível. Um Divaldo, da mesma forma. Todos os médiums, assim, se você vê que trabalham, que têm um trabalho, vamos dizer assim, mediúnico, espiritual. de prova, são mais sensíveis. Existe uma sensibilidade. E não significa que sejam homossexuais, mas tem essa sensibilidade de captar, de sentir. Porque senão a gente não vai conseguir acolher. E o acolher é aqueles que estão na Terra, mas aqueles que estão no plano espiritual. Então, mas a Solange falou, comentou que na desencarnação Tudo passada bem.
O Mas isso Antonino, não tem nada a ver. nada a ver. Nada a ver. A energia yin é a energia que tem que ter. Isso não tem que ser homossexual ou não. Entendi. Gente, é, Espírito. Yin e Yang, É, nesse caso aí está falando da da energia sutileza. feminina e masculina. Não no É. sentido sexual, mas no Uhum. sentido da afetividade. Tanto que ele não está falando em homossexualismo aqui. Ele está falando em homoafetividade, que é diferente, né? Todos nós temos as duas energias dentro da gente. Só que em umas pessoas, uma é mais pronunciada do que a outra. Não é maior. O que está falando aqui é que quando os que são médiums ostensivos, ele tem a energia feminina mais aflorada, mesmo que seja homem, porque ele precisa da sensibilidade para poder exercer a mediunidade. É isso que está falando aqui. É disso que se trata o livro. Só O capítulo. o capítulo. Só que qual que é a confusão? Todo mundo confunde homoafetividade com homossexualidade. Confunde afetividade com sexo. Não é disso que não é de sexo que eles estão falando, embora fale bastante coisa sobre isso aqui, mas ele quer enfatizar a questão da afetividade no trabalho mediúnico, porque só assim você consegue ter empatia, você consegue ter a ligação e consegue ter aquilo que é necessário para trazer as boas mensagens, né? E ela ainda fala, né? Mas existem médiuns homossexuais? Uma boa parte deles. Por quê? Né? Alguns porque já faz parte do seu contingente de vivências, outros porque o ascendente energético da energia Yin pode inclinar o médium a roteiros de atração por pessoas do mesmo sexo. É isso aí. Aí vira homossexualidade, né? Entendeu? Ele sente atração e isso, porém, não é determinante a ponto de eliminar a possibilidade de escolha. Outros ainda sublimam os impulsos homossexuais e vão adiante. Outros querem manter a sua continuidade, enquanto outros ainda a repudiam em conflitos severos. A mediunidade, de alguma forma, é um buril educativo do feminino humano, existente em todo o ser. A humanidade penetra o estágio da sensibilidade ou do desenvolvimento do feminino, como um ponto de equilíbrio das conquistas intelectivas até então amelhadas. O assunto é profundo e merece uma análise cuidadosa, para não tornarmos a palavra feminino no seu aspecto rudimentar, ainda tão usado nas sociedades da vida física. Né? Então, assim, a gente às vezes tem todo essa confusão. Então, a gente pode ter médiums homossexuais? Pode, mas não significa que é a escolha dele. A escolha do irmão é essa, da irmã é essa. Entendeu? Vício. Difícil. Eu posso falar uma coisa para vocês? Espírito não tem sexo. Espírito não tem masculino e feminino. O espírito se manifesta na forma masculina ou feminina segundo a sua preferência. Ou, no caso de encarnações, segundo a sua necessidade encarnatória, entendeu? Então não tem o sexo masculino e o sexo feminino. Embora aqui no livro tem um local aqui que fala que existe sexo entre os espíritos. Não sei como é que funciona isso, né? Mas existe. Mas demonstra o quão apegado à materialidade está o espírito, né? É isso que eu também compreendo. Porque isso, o Veludo já tinha comentado numa das lives. Mas aí a gente está falando, a gente está no umbral médio.
onde ainda existe muito desse fator. Em umbral grosso também. Só uma E não no pergunta. nível. Pode Oi. terminar, desculpa. E não, assim, no nível das colônias, a gente já começa a buscar uma evolução um pouco diferente. Oi. Quando a gente está no plano espiritual e a gente recebe a permissão de reencarnar, somos nós que escolhemos em que condição viremos, masculino ou feminino, ou eles que nos colocam? Você vai como mulher, você vai como homem. Como seria isso? Então, já que o espírito não tem sexo, como que seria isso? Eu vejo uma coisa. A gente tem que ver se a gente tem condições de escolha, mas a gente tem toda a parte de engenharia. Há engenheiros, há o nosso mentor, o mentor, não é mentor, como que é? O nosso guia espiritual. Então, a decisão é de todos, não é de um só. O que é necessário? Qual é o necessário do aprendizado do seu espírito para a evolução? Reencarnar como mulher, reencarnar como homem, trazer mais sensibilidade, aprender a lidar. É aquilo que o espírito necessita. Entendi. Não seria uma escolha minha ou sua. Eles é que determinam, dessa vez você vai mulher, dessa vez você vai homem. Eu vejo uma coisa, se eu tenho condições e estou ali analisando junto com todos eles, se eu tenho condições, eu posso até ali na conversa todos chegarem à mesma conclusão. Entendi. Agora, quando a gente tem uma reencarnação compulsória, são eles. São eles o tempo inteiro. Tá bom. Estão meio desanimados, mas tá tudo certo. Segue o fluxo. Aí vai ver que eu era homem na outra encarnação, eles falam, dessa vez você vai mulher. Pode Você vai ser, ter que aprender. pode ser. Pode ser. Eu não disse que o médico ortomolecular falou para mim, quando eu fui fazer o meu exame, ele falou assim, o que você faz? Eu falei assim, por quê? Quando você acorda, você já tem o seu hormônio, aquele do estresse, como chama aquele que eu esqueci? Lá no pico. Ele falou assim, o seu Adrenalina. hormônio... Não, é aquele. É um outro. Cortisol. Ele falou para mim, o seu cortisol basal é lá em cima, já quando você acorda. Ele falou, o seu hormônio feminino tem que trabalhar muito para você ser mulher. Ele falou isso para mim. Pode ser, Olha. a gente não sabe. Ai, Deus. Algo mais? Não? A gente também acho que é melhor parar aqui, né? Eu Paramos marquei, de onde? a Maristela, certamente, Maristela, eu marquei esse parágrafo também, mas é Então, grande esse parágrafo. Então, lê rapidamente É só. grande, né? Mas Mas aí não vai dar tempo de... Vai ter que ler de novo na semana que vem. Amanhã. Que é Vamos semana deixar que vem. para amanhã, ó. A gente Amanhã. inicia aqui. Certamente, Maristela. Certamente, Maristela. Certamente, Maristela